Pessoal, tudo na paz, irmão Alex novamente, para dar continuidade aqui na leitura do livro do Mensageiro, né? Que nós conhecemos como livro do Malaquias. Algumas informações vai ser interessante para que você venha compreender essa carta. Eu já fiz o capítulo 1, uma introdução, o capítulo 1 e o capítulo 2. E hoje nós vamos encerrar no capítulo 3. É um pouquinho maior que os outros, mas não vai dar para a gente analisar aqui direitinho. Nós vamos entender que quando foi escrito, não existia capítulo e versículo, né? Isso aqui é uma carta bem pequena. Nós conhecemos como Malaquias, só que nós não sabemos quem foi o autor dessa carta, beleza? Mas vamos lá. É uma carta que ela foi direcionada especialmente para o sacerdote, né? E para a família de Levi. Fala em aliança com Davi e tudo mais. Então, com Davi não, com Levi, tá? Que era a família, entre as 12 famílias de Jacó, a família que ficava responsável para cuidar do culto, né? Do sacrifício e tudo mais. Eu vou ler um versículo anterior para a gente ver que é uma continuação, tranquila? Vamos lá então. Vós aborreceis o Senhor com vossas falas e ainda perguntais, como é que aborrecemos? E quando dizeis, aquele que pratica o mal, este é bom para o Eterno, e deles que ele gosta, ou então, onde está o Eterno justo? Né? Então você vê que as pessoas aqui estavam indagando porque o ímpio prosperava. Né? Continuando aqui no capítulo 3, eis que estou enviando o meu mensageiro para preparar o caminho à minha frente. Enviando o meu mensageiro, pessoal, essa palavra mensageiro, ela pode se designar a um sacerdote, a um profeta e a um anjo. Mas nessa carta especificamente, esse mensageiro aqui é um sacerdote, né? Porque você consegue entender lendo o contexto todo da carta, né? Que ele fala que vai levantar que vai fazer uma aliança, que vai retornar os sacrifícios que nem fazia no passado. Beleza? Vamos continuar então. E de repente chegará ao seu templo, e o Senhor que vos estavas procurando, o mensageiro da aliança que estava desejando. Aí, ó, tá vendo? Mensageiro da aliança. Eis que ele chega, diz o Senhor dos Exércitos. Quem poderá aguentar o dia da sua chegada? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Ele é igual ao fogo de uma fundição, é igual à potassa das lavadeiras. Como sentado, o fundidor derrete a prata para o beneficiá-la. Assim, ele vai apurar os filhos de Levi. Tá vendo aqui? Tá sendo direcionado aqui com relação aos filhos de Levi. Por quê? Porque os filhos de Levi, eles eram responsáveis, né, de fazer o sacrifício. E você vê aqui que eles estavam fazendo o sacrifício de qualquer maneira, né? Então essa carta que foi escrita foi especialmente para chamar a atenção deles, né? Refiná-los como se fosse ouro ou prata, né? Os filhos de Levi. Temos que entender o contexto todo da carta. Só depois poderão apresentar ao Senhor uma oferenda como convém. Tá vendo? Vai refinar os filhos de Levi, só depois eles vão poder, né, retornar uma oferenda conforme faziam no passado. Então a oferenda de Judá e de Jerusalém será de agrado do Senhor, como acontecia nos tempos antigos. Tá vendo? Tá falando com relação ao quê?
No início ali, quando o Eterno determinou ali o sacrifício, eles faziam de forma correta. Só que no decorrer da história, as coisas foram se desviando e estavam fazendo de qualquer maneira. Nos anos de outrora, né, que acontecia no passado, veio até vós para fazer um julgamento. Serei um vigia atento contra os feiticeiros e contra os adúlteros, contra os que jejuam falso, os que exploram o trabalhador, as viúvas e os órfãos, e os que rejeitam o migrante. Né? Que o migrante aqui pode ser as pessoas que migravam de outras regiões ali para onde eles viviam. Esses não têm o meu temor. Né? As pessoas que exploravam os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, esses não tinham o temor do Eterno. Versículo 6, eu sou o Senhor e não mudo jamais. Vós sois filhos de Jacó, enganador, e nunca chegais ao fim. Desde o tempo dos vossos pais, desobedecestes as minhas determinações e nada guardastes. Né? Então, desde a época de Moisés, depois, né, do Moisés, o povo desobedecia. O povo era um rebelde. Você vê no decorrer da história. Aí ele ainda fala assim, ó, voltai para mim e eu voltarei para vós, né, diz o Senhor. Mas vós perguntai, voltar como? Pode um ser humano enganar o Eterno? Pois vós me enganastes. E perguntais, como foi que te enganamos? No dízimo e nas primícias. Vós está mesmo amaldiçoados, pois é a mim que estás enganando, nação inteira. O que é nação inteira? Essa carta ela foi escrita para quem? Para o sacerdote. Então, quando está falando em nação inteira, está falando nação de Israel, a nação, a família de Israel, entendeu? O dízimo ele foi determinado, né, aqui nessa passagem, para quê? Para os outros filhos de Israel ajudar, né, a família de Levi que não trabalhava, ficava só cuidando das coisas do Senhor, e eles ficaram responsáveis para ganhar, né, o dízimo. Os outros iam repartir com ele para que eles viessem ter o alimento, né, para sua sobrevivência. Vamos continuar aqui para que você venha entender. Trazei ao tesouro do templo o dízimo integral, para que haja recursos na minha casa. Fazei comigo esta experiência, diz o Senhor dos Exércitos. Interessante aqui, pessoal, que isso aqui é importante, quando o dízimo foi instituído lá, o povo de Israel, não existia templo, né? Existia tenda, né? Porque eles não tinham morada fixa, né? Então, o que acontece? O dízimo, né, que era lá em Levítico fala lá o que era, o que o povo tinha que dar, né, para a família de Levi. Eles levavam até eles. Aí uma parte ficava com o sacerdote, outra parte era passada para as viúvas, para os órfãos, para os necessitados. Até os migrantes, eles tinham parte também do dízimo. Era interessante. Era mesmo para ajudar as pessoas ali, né? Então não tinha templo. Então nessa época aqui já tinha construído o templo. Por quê? Porque Davi, né? Davi sentiu o desejo no coração de fazer um templo, e aí ele não construiu, quem construiu foi Salomão. Tem toda uma história com relação a isso, né? Foi destruído aquele templo, aí depois subiu outra pessoa e fez outro templo, e hoje não tem mais templo, né? Onde nós conhecemos lá, que é o Muro das Lamentações. E Yeshua, ele profetizou a derrubada do templo, né? Ele falou que o templo iria ser derrubado, e foi no ano 70. Vamos continuar aqui.
Vamos ver se não abro as comportas do céu, se não derramo sobre vós minhas bênçãos de fartura. Interessante, abrir comportas dos céus é a chuva, né? Por quê? Porque eles tinham lavouras, eles tinham plantações, então a chuva era as bênçãos, né? Então tem muita gente aí que, infelizmente, né? Eu tenho muitos amigos, eu até ensinei já isso, né? Com relação ao dinheiro, ao dízimo na igreja, é uma prática errada. E as pessoas vão ensinando de forma errada e infelizmente que hoje muita gente tem contato a várias áreas do conhecimento vê que realmente é uma prática que não serve para o dia de hoje. Então, se você é um pastor, se você ensina isso, se retrate, entendeu? Explica para os irmãos, realmente o dízimo não é para nós nos dias de hoje. Nós temos a despesa aqui da comunidade. Se por acaso você propôs no seu coração em ajudar aqui a comunidade, fique à vontade. As pessoas não é obrigado a dar. Não é uma obrigação. Não existe esse negócio de se você não der, você vai ser amaldiçoado. Isso não existe, entendeu? É até um pecado as pessoas ensinar isso. Então nós temos que ser sinceros aos ensinamentos, né, dos escritos, os ensinamentos de Yeshua, para que nós venhamos ter uma vida em paz e em comunidade. Vamos continuar. Se não, elimina as pragas das plantações, para que elas não acabem com o produto do campo. Tá vendo? Ele não permitia que as pragas fossem ali nas lavouras, né? No campo do povo, e reduz a zero a safra dos vinhedos, diz o Senhor dos Exércitos. Então as nações vos chamarão felizes, pois este será de verdade para vós uma terra deliciosa, diz o Eterno. Continuando, usaste palavras duras comigo, diz o Eterno. Vós perguntais, quem foi que dissemos contra ti? Dissertes, não vale a pena servir o Eterno? Que proveito a gente tira guardando os seus mandamentos, ou caminhando, amargurando na presença do Senhor? Então você vê que o pessoal estava, dizendo qual o benefício da gente servir o Senhor, né? Aí ele fala aqui, pois então vamos dar aos parabéns aos atrevidos. Esse atrevidos aqui, pessoal, é as pessoas que não servem o Eterno. Eles progridem, né, prosperam, praticando injustiça. Desafia o Eterno e acabam salvando-se. Então eles estavam preocupados porque as outras pessoas, elas se progrediam, entendeu? E eles não. Mas os que têm o temor do Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor prestou atenção e atendeu. Escreve-se então na presença dele. Escreveu-se então na presença dele um livro de memórias em favor dos que têm o temor do Senhor. Espera aí, pessoal. Rápido. Pronto. Tenho o temor do Senhor e considero o seu nome. Quando eu resolvi agir, serão minha propriedade particular. Serei bom para eles como um pai é bom para o filho que o serve. Interessante aqui que essa passagem aqui nós podemos entender, né, pessoal, que é hoje, né? Por quê? Porque hoje nós podemos ter contato com o Eterno, independentemente de pessoas, entendeu? Qualquer pessoa tem acesso ao Eterno. Por que tu tá falando isso, Alex? Quando Yeshua morre, o véu se rasga. Então, quem era responsável era a família de Levi de fazer essa ligação,
né, com o homem ao eterno. E quando Yeshua morre e o véu se rasga, todo mundo tem acesso. Então hoje eu e você temos acesso ao Pai sem precisar aqui do sacerdote, entendeu? Nessa passagem. Por isso que fala aqui, ó. Serão minhas propriedade particular, serei bom para eles como um pai é bom para o filho que o serve. Podereis ver novamente a diferença que existe entre uma pessoa justa e uma injusta, entre aquela que tem um temor do Senhor e aquela que não tem. E de fato, pessoal, é interessante que uma pessoa que realmente serve o Eterno verdadeiramente, ela é diferente. Ela é diferente. Você vê que é uma pessoa diferente, né? Então vamos aqui para terminar. Pois eis que o dia há de chegar, como forno aceso a queimará. Os atrevidos, né, as pessoas, os ímpios, os que praticam injustiças, o dia que há de vir como palha vai acendiar, diz o Senhor, sem deixar-lhe sombra, nem raízes, nem ramos. Mas para vós que tendes o meu temor, o sol da justiça há de nascer, trazendo um alívio em suas asas. Saireis saltando livres, como bezerros do curral. Estareis pisando os injustos como poeira debaixo dos vossos pés, no dia em que eu resolver agir, diz o Senhor. Interessante que essa passagem aqui, estareis pisando os injustos. Isso aqui não tem uma característica muito de Yeshua, né? Yeshua fala que a gente tem que amar o nosso próximo, temos que orar pelos aqueles que nos perseguem. Então essa parte aqui, ela também está assim, um pouco fora. Apesar que muitas coisas aqui do Antigo Testamento não é muito de acordo com o que Yeshua ensinava. Tem algumas coisas diferentes, sim, de fato, né? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que eu mesmo lhe dei no Monte Horebe, destinada a Israel, feita de normas e regras, destinada a Israel, destinada aos filhos de Jacó. Essas cartas tinham uma destinação. E eu que vou enviar o profeta Elias, aí eu falei que o mensageiro, ela característica, o profeta, um sacerdote ou anjo, né? Aqui está dizendo, ó, eu envio o profeta Elias antes que chegue o grandioso, terrível dia do Senhor. Ele fará o coração dos pais voltar-se para os filhos e o dos filhos para os pais, para que eu não mais vim condenar a terra ao interdito, né? Então, esse profeta Elias aqui é obscuro, tem algumas passagens que parece que é João Batista, só que eu acredito que não seja João Batista não, beleza? Fique na paz, ficou um pouquinho longo aí, mas os próximos vamos tentar fazer mais curto. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua. Um abraço do irmão Alex.